Meu Deus, não fazem isso. Umas semanas atrás, não, foi o BRICS, a coisa de umas semanas atrás, um monte de aviões privados, todo mundo a voar para a África do Sul. Imagina a poluição que isso causou. Depois do BRICS vai o G20, tipo presidentes e seus representantes, todo mundo a voar para a Índia com os seus aviões privados. Imagina a poluição que isso causou. Agora nós temos na Cuba o G77, que é esse grupo formado pelas Nações Unidas. Para começar, deixa eu dizer isso, Nações Unidas e Estados Unidos, o G77 é um projeto dos Estados Unidos. Nações Unidas não é nada mais do que um outro projeto de controle do próprio Estados Unidos ao mundo inteiro, né, como é o Banco Mundial, o FMI. Então, o G77, os Estados Unidos formou isso através das Nações Unidas. Agora imaginem vocês, tipo, mais de 77 presidentes, todos, cada um, e seus representantes, claro, todos, cada um com seu aviões privados, como por exemplo o Matumbo de Angola, que viaja com 3, 4 aviões só para uma única pessoa, né? Imagina todos eles a voarem para Cuba, a poluição que eles causam. Quer dizer, os líderes mundiais falam em tornar o mundo um lugar melhor, mais limpo, etc, etc. Mas eles são uns grandes poluidores. Muitos poluidores eles são, mas mesmo assim eles têm essa hipocrisia que vem dizer, não, tem que ter as motos agora têm que ser elétricas, os carros têm que ser elétricos, mas eles viajam nos aviões de combustão sem necessidade nenhuma. O que é que eles foram falar? Estão a falar de tecnologia, cooperação, economia. Sinceramente, tudo isso se pode fazer através de um Zoom qualquer, de uma reunião Zoom, se pode fazer através de reuniões via online, não sei o que. Eles não precisam estar viajando de um lado e outro, certo? Mas mesmo assim, lá pronto, esses hipócritas conseguem falar em salvar o mundo e ao mesmo tempo fazerem mais mal ao mundo também. É no G77 onde João Lourenço falou sobre que o mundo não pode dar sinais ambíguos aos golpes de Estados, porque isso faz com que tivesse pronto, a validar o caso dos golpistas, certo? Ok, só um instante aqui, manos. Deixa. Aqui o caçula está. No. Good. Então pronto, vamos lá continuar. Desculpa aqui interromper um pouco esse broadcast, certo? Eu sei que eu estou live. Então imaginem vocês, né? O João Lourenço falou sobre essa situação dos golpes de Estado, mais uma vez. Não foram que estão a falar de economia e tecnologia. Eu não sei porque que ele veio falar de golpes de Estado, mas pronto, tu podes fazer o caso. Podes apresentar o caso e dizer, não importa falar de tecnologia e economia se não houver estabilidade, certo? Ok, se isso for o caso, tudo bem. Ele falou, lá ele falou. Sabem por que ele falou disso? Isso mostra que ele tem medo, porque os outros presidentes todos, ninguém está a falar de golpes de Estado. Ali estão a falar de intercâmbio de tecnologia e economia e ensinos, essa coisa toda, o know-how. Mas João Lourenço, o problema dele é golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Isso mostra medo do próprio João Lourenço. E o João Lourenço está com medo, porque ele sabe que não está seguro, apesar de todos os pesares, apesar dos Estados Unidos estar a lhe proteger, estar ali a apoiar por agora. Eu não sei que raio aconteceu, quer dizer, não sei que raio aconteceu, eu sei exatamente o que aconteceu. Os Estados Unidos, ao ver que Angola é um país de boelos, de calmos, a oposição de Angola é mais católica do que o Vaticano, né? Ele, ao ver isso, então ele não precisa aquecer o balaio no João Lourenço. Eles podem simplesmente deixar o João Lourenço continuar a fazer o que quer, porque sabe que Angola há mais paz em Angola do que no próprio Estados Unidos, né? Então, tá ali, eles fizeram isso, eles viram, quer saber, deixa os angolanos se lixarem com o analfabeto deles, porque parece que todo mundo, em Angola está todo mundo bem, com João Lourenço ou sem João Lourenço, está todo mundo bem, a felicidade ali nunca para. Então, mesmo com esse apoio que os Estados Unidos dão ao João Lourenço percebe que não está salvo, porque a ideologia de golpe de Estado está a ser exportada por África abaixo. Um presidente que está agora com problema, potencialmente, se calhar vai levar golpe de Estado, é o presidente do Uganda, Museveni.
que lhe travaram agora, o Banco Mundial, o FMI, disse que não vai lhes dar mais dinheiro por causa dessa lei do LGBTQ community, né, essa lei dos homossexuais, essa coisa que Uganda passou. Então Uganda já disse, não, se vocês, o Ocidente, não nos darem mais dinheiro, né, pedintes, como sempre, nós africanos vamos sempre pedir dinheiro. Se vocês, o Ocidente, não nos dar mais dinheiro, nós vamos ir procurar dinheiro em outras fontes. Quais são outras fontes? China e Rússia. E é ali que os Estados Unidos começam, é aí que os Estados Unidos, sabe, o Uganda, ao tentar se tornar pró-China, pró-Rússia, haverá potencial golpe de Estado no Uganda. Ele, ao se juntar à Rússia, porque o que os Estados Unidos está a tentar fazer é travar a influência, travar o crescimento russo e chino no continente. Se calhar o presidente do Uganda também está no poder há muito tempo, se calhar será o próximo a levar um golpe de Estado, né? Isso é uma questão simplesmente de esperar e ver, porque agora que ele disse que vai começar a se juntar à China e à Rússia para fazer negócio com eles. É claro, se você for fazer negócio com a Rússia, automaticamente os Estados Unidos dizem que quem faz negócio com a Rússia está a apoiar a guerra na Ucrânia, né? Então nós vemos, por isso é que o João Lourenço andou naquelas do equidistante, etc, etc. Mas vamos lá continuar. Então, por que o João Lourenço está assim? Sabe? Deixa eu trazer, sabe, nessa altura, no dia 11 de setembro de 2023, eu queria fazer uma live. Stop! Não! Eu queria fazer uma live na qual eu ia falar sobre golpes de Estado, mas como era o aniversário do World Trade Center, aquele ataque terrorista que aconteceu nas duas torres nos Estados Unidos, por isso é que eu não fiz isso. Mas, sabe, foi também no dia 11 de setembro, há 50 anos atrás, que o próprio Estados Unidos e o Reino Unido organizaram um golpe de Estado no Chile. Esse país, Chile, a subida de Pinochet no poder. Foi os Estados Unidos o Pinochet é um ditador. Foi os Estados Unidos que colocou o Pinochet no poder. Os Estados Unidos removeu democraticamente um presidente eleito e colocou um ditador no poder. Então, os Estados Unidos têm muita relação com os ditadores. E eu vos vou dizer algo que Barack Obama dizia no passado. Vocês vão ficar assustados, para aqueles que não sabem. Vocês vão ficar assustados sobre isso. Foi também os Estados Unidos também removeu um presidente democraticamente eleito no Panamá. Também fez no Irão, né, o golpe de Estado no Irão de 1963. Também foi os Estados Unidos que organizou isso. Então, por que eu estou a falar isso? Em 2013, o presidente egípcio Morsi, que era da Irmandade Muçulmana, o Islamic Brotherhood, essa é a Irmandade Muçulmana, foi dado um golpe de Estado pelo presidente, na altura o general Al-Sisi, esse general que agora é o atual presidente do Egito. Então, o presidente Morsi foi eleito democraticamente. Ele foi dado um golpe de Estado pelo exército. E os Estados Unidos não chamou o golpe de Estado no Egito como golpe de Estado. E na altura até Barack Obama apoiou o golpe de Estado no Egito. Os Estados Unidos têm essa lei, que se não chama golpe de Estado a retirada de um presidente democrático eleitamente pelo exército, quer dizer que ele não precisa parar os investimentos e as ajudas militares, etc, etc. Ele não precisa parar porque não é golpe de Estado. Então, eu acho que é isso que João Lourenço está a ver. O simples facto de, até agora, por exemplo, os Estados Unidos não chamar golpe de Estado no Níger, é esse tal sinal ambíguo. O sinal ambíguo que João Lourenço está a se referir é que o amigo deles, Estados Unidos, quando lhe interessa retirar um presidente do poder, ainda que o exército faça, eles não têm problema em continuar com a narrativa. E João Lourenço sabe desse problema. Ele sabe que os Estados Unidos é traidor, conforme os traidores. É assim, a forma como os Estados Unidos trai só é igualada com o próprio MPLA. Os Estados Unidos têm double standards. Para ele nunca foi acerca de democracia. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, um exemplo que vocês têm que pensar. Quando, por exemplo, no Médio Oriente, eles falam em democracia, democracia, democracia. Tiraram o presidente democrático eleitamente no Egito, tiraram o presidente eleito democraticamente no Irão, eles tiraram Gaddafi da Líbia, foram atrás não estou a dizer que Gaddafi foi democrata, não é isso que eu estou a dizer. Então, o problema dos Estados Unidos
Eles falam em democracia, mas se a democracia é uma democracia muçulmana, eles têm problema. Porque a democracia é ocidental e é cristã, não é muçulmana. Quando a democracia coloca um presidente muçulmano no poder, aí no Médio Oriente pelo menos, os Estados Unidos é contra a democracia. Ao ponto que, se vocês lembrarem, naquela altura John Kerry, que foi, esse agora ele é o embaixador dos Estados Unidos nessas energias verdes, essa brincadeira toda. Naquela altura até disse que o general Al-Sisi, ao dar o golpe de Estado ao presidente Morsi, disse que eles... Quer dizer, olhem só vocês a hipocrisia dos Estados Unidos. Ele disse, na voz dele, ele disse que o general Al-Sisi, ao dar golpe de Estado, estava a repor a democracia. Lembrem-se vocês que golpe de Estado militar é sempre contra a democracia. Mas na voz do próprio John Kerry, ele dizia que estava a repor a democracia. E está aqui algo que Barack Obama dizia muito no passado, quando ele estava no poder. Ele dizia assim, mas por que esses muçulmanos não podem ser, por exemplo, como os países das Escandinavias? Tudo pacífico, certo? E, por exemplo, mais um exemplo para você, para aquelas pessoas que não acreditam que democracia é cristã, e que cristianismo é simplesmente partido político, nada mais, que se calhar um mega partido político. Deixa eu dar-vos aqui um exemplo. Até um dos africanos mais liberais que nós conhecemos, uma voz empoderadora, uma voz que muitos africanos seguem, Martin Luther King. O próprio Martin Luther King dizia, e está aqui a relevância em ideologia política, o próprio Martin Luther King dizia que o comunismo naquela altura, o comunismo só estava a vencer a democracia porque os cristãos eram fracos. Essa relevância que mostra a democracia e cristianismo, é isso que eu tenho vindo mostrar para vocês. Que, sabe, as igrejas que estão em Angola, em África, não são nada mais do que meros tentáculos políticos para o controle populacional. Eles fazem a mesma coisa que o MPLA faz, as igrejas em Angola e em toda parte do mundo. Toda igreja, toda religião, seja lá que tipo de religião for, não é nada mais do que um mero tentáculo para controle populacional. Exatamente o que fazem os partidos políticos. Então vocês veem aqui, quer dizer, nós andamos a seguir Martin Luther King. E Martin Luther King, na sua própria voz, no seu próprio estilo, disse para nós que democracia é cristianismo. E essa versão contra a democracia no Médio Oriente, quando elege um presidente muçulmano que o Ocidente tem, é exatamente mostrar essa ideologia que, sabe, quando a democracia elege um muçulmano no Médio Oriente, então os Estados Unidos é contra essa democracia, não quer ver democracia. O próprio Barack Obama, quando estava no poder, disse, ele disse isso, que talvez alguns ditadores aí no Médio Oriente é sempre melhor do que essa democracia que estamos a tentar implementar através daquela estratégia do George Bush, filho, que dizia o mapa da libertação, ou trazer a democracia forçada, enfiar a democracia a qualquer país que tivesse um ditador, certo? Havia esse problema quando começou essas guerras todas. E o Barack Obama, ao subir no poder, queria desligar-se contra essa estratégia dos Estados Unidos se não é democracia, não serve para nada, tem que tirar esse presidente, né? Havia esse problema aí. Então vocês começam a ver a ligação dos Estados Unidos e os ditadores. Os Estados Unidos, sabe, para a África pelo menos, os Estados Unidos não querem democracia, querem ditador, porque ditadura, há ordem na ditadura. E eles sabem que nós africanos não somos inteligentes o suficiente para nos governarmos a nós mesmos. O que quer dizer que gera conflito. Os ditadores são preferenciais nos Estados Unidos, em África e no Médio Oriente, para acabar com esses próprios conflitos. Continuando, vamos lá no João Lourenço. É isso que o João Lourenço tem medo. O João Lourenço tem medo ao realizar que o seu amigo Estados Unidos, Princess, can you give it back? Here, this is for you. Give it back. Let him play with his cards. Here. Yes, but I found it. Okay, just 1 second. That will finish and then we'll play together. Here, this is for you. Então, pronto, a questão que está é essa, sabe? O João Lourenço, ao perceber que o seu amigo Estados Unidos é um traidor, que pode, no seu próprio interesse, os Estados Unidos no seu próprio interesse, apesar de estar a anunciar esses pacotes de bilhões e bilhões de dólares para investir em Angola, ele sabe que os Estados Unidos podem virar casaca a qualquer momento e
decidir que está na hora do João Lourenço sair. E eles sabem que os Estados Unidos, porque está a investir muito dinheiro, os Estados Unidos vai se comportar do mesmo jeito que se comportou, por exemplo, no Egito, que está a se comportar agora no Níger. Não vai chamar golpe de Estado em Angola, porque se chamar golpe de Estado tem que parar todo qualquer investimento financeiro que estava a fazer naquele país. E os Estados Unidos não podem se dar o luxo de parar esse investimento financeiro que está a fazer em Angola, porque essa é uma forma de contrapor a influência russa e a influência chinesa dentro de Angola. Então, isso mostra, tudo isso que eu descrevi aqui, mostra para vocês o medo que João Lourenço tem de um potencial golpe de Estado em Angola, porque ele sabe que ninguém vai lhe apoiar e sabe que o seu amigo dos Estados Unidos nem sequer também lhe vai apoiar, que vai simplesmente ficar calado. Yes. Was this mine when I was a baby? Yes, it was. But now it's in yours? That's still yours. So I can still sleep with it? Yes. Alright. Então, aqui é que está o problema, estás a ver? O problema de João Lourenço é esse. Tu vês que num fórum na qual muitos presidentes estão aí simplesmente para falar de economia, para falar de tecnologia, educação, etc. O João Lourenço continua a falar de... Continua agora continua a chamar esses, né, os golpistas de terroristas, está a chamá-lo agora, são terroristas e golpistas que subvertem as constituições dos países, né? Isso até agora eu continuo a pensar como é que o João Lourenço vai lidar com o novo presidente do Gabão, porque o golpe de Estado no Gabão está consumado. Né? Os Estados Unidos não chamou golpe, no Gabão não chamou golpe de Estado, está consumado. A França recomeçou os seus negócios com o próprio Gabão. A festa continua como sempre. Os Estados Unidos não está a chamar golpe de Estado no Níger, né? Então João Lourenço sabe disso. O João Lourenço sabe que os Estados Unidos vão vir a casaca e ele não está seguro. Não está seguro, né? Tanto é que vocês veem que os Estados Unidos o João Lourenço não está seguro, porque houve aquela notícia que, né, ele agraciou os seus pilotos com carros e casas nesses condomínios aí no Talatona ou qualquer coisa, deu casas nos pilotos, no Talatona e carros. Então vocês veem que todas as ações que o MPLA, que o João Lourenço está a fazer, é simplesmente uma forma de se proteger, para lhe manter no poder. Porque ele sabe que, embora legalmente ele é presidente de Angola, ele não tem legitimidade. E nada pior do que um presidente ilegítimo. Né? Então, a solução do presidente ilegítimo é mesmo isso, é forçar-se, é fechar-se a todo custo, né? Para se proteger. No, thank you, princess. 1 second, I will finish now. Então, Thalys, muita coisa para falar. Olha, eu estaria a falar isso para vocês com mais desenvolvimento, mas também é hora de cuidar da família, está aqui a família e tem que cuidar da família. Por isso, continuem. Vamos continuar a pensar, vamos continuar a ver, vamos continuar a ler os sinais que está a acontecer em Angola, né? E só para aumentar aqui uma deixa, vocês se lembram daquela live que eu disse sobre as negociatas do poder angolano, né? Se o que os Estados Unidos quer fazer é a transição pacífica do poder entre o MPLA e a UNITA. E isso iria colocar a UNITA nessa posição. Iria se tornar um partido legítimo, legal, mas não legítimo, porque a sua soberania não viria necessariamente do povo, embora o povo poderia votar em massa, mas a sua soberania viria dada por um país externo, né? E isso é um grande problema. Nós vemos pelo mundo inteiro o que é que acontece com os países na qual a sua soberania está entregue a um país, né, de fora. Eu não estou a dizer que é a UNITA que deu a soberania de Angola ao MPLA, não. Por exemplo, aos Estados Unidos não. Foi o MPLA, foi João Lourenço que deu a soberania de Angola aos Estados Unidos. Mas a UNITA deveria fazer tudo para se livrar disso. Só que no interesse de ser poder em Angola, não vai fazer. E ao não fazer, vai entrar na armadilha de entrar no poder sem legitimidade. E isso é um grande problema. Por isso, ok, é tudo por hoje. Vá lá cuidar da vida. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até lá. Aquele abraço. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,